Povo de Deus, povo bonito, povo abençoado, mais uma vez aqui eu, João Epifânio Neto, vos falo mais um vídeo para que nós possamos entender e compreender a palavra de Deus e juntos iremos buscar de Deus a palavra dele para que possamos compreender e crescer na graça e no conhecimento. Que Deus te abençoe e seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do Cultivando os Vidas para o Reino, para que possamos assim avançar. O último vídeo eu falei sobre a Reforma Protestante. E hoje quero trazer um texto aqui em Salmos, livro de Salmos, que diz assim, Salmo 50, que diz assim: fala, ó poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente, desde Sião, excelência e formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde o fogo devorador. E ao seu redor sobreveja grande tormenta. Intima os céus e lá em cima e a terra para julgar o seu povo. E o 5 diz: congregai os meus santos, o que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Esse aqui é o Salmo 50, do versículo do 1 ao 5, onde nós vimos aqui, onde Deus fala de aliança. Queridos, eu fico cada vez mais sem palavras, às vezes, tentando compreender. É como disse o pastor Cláudio Duarte. Ele disse, certa vez, eu achei uma mensagem do pastor Cláudio Duarte, que eu achei muito interessante. Ele diz assim: eu ia pregar em determinado lugar, cheguei lá, sentei, e o pregador começou a falar, gritou, esperneou. No final, eu não aprendi nada e aí tive dúvida naquilo que eu já havia aprendido. É isso que muitas vezes nós encontramos dentro da igreja, dentro das igrejas, dentro das congregações, muitas vezes, não em todas, não estou generalizando, que eu não generalizo, mas na sua maioria. Por quê? Porque as pessoas hoje, vê um Deus que parece que está muito distante, mas Deus está pertinho de nós. E aqui em Salmos eu acho muito bonito, que ele diz, fala o poderoso Senhor Deus. Aqui o salmista, quando Davi coloca essa questão, aliás, o Salmo de Asaf, quando o filho de Asaf aqui, quando Asaf faz essa colocação, ele fala, ó poderoso, o Senhor Deus. Quando ele diz assim, é porque ele crê na presença de Deus, de forma que nesse tempo aqui, no Antigo Testamento, a escrever essa palavra, o sacerdote ia, aquele que escrevia, o escrivão, ele tomava um banho, vestia as ostras, aquelas estolas, aliás, as estolas, ali, pegava uma caneta de ouro e escrevia o nome. Yahvé, ou Javé, Hashem Adonai, que era o nome de Deus. E ali, ele diz assim, fala, ó poderoso Senhor Deus. Quando ele faz essa colocação, é uma forma, nós vimos aqui que é uma forma de assim, Senhor, fala, Pai, que eu te escuto. E o que é que encontramos hoje? Pessoas, nós muitas vezes nos deparamos com pessoas, até nós mesmos às vezes, nos ajoelhamos, ou ficamos em pé, fechamos nossos olhos e puf, aí sai, vai embora, mas Deus não falou comigo, Deus não falou. Será que nós deixamos? Ou só ficamos falando, não escutamos nossos ouvidos? Nós temos que aprender a ouvir de Deus e discernir, ter uma separação que é a voz, nossa voz da consciência e a voz de Deus. O que é a voz do diabo e a voz de Deus e a nossa voz. Para que possamos verdadeiramente não ter que trazer tantas heresias que tem trazido dentro da igreja, das congregações. No nosso dia a dia, assisti um vídeo recentemente, um jovem foi pedir oração. Só o fato daquele jovem se aproximar ali e pedir oração, ele não recebeu, porque tinha que pagar uma taxa. Você diz, João, que absurdo é esse? Mas é uma realidade de hoje. Parece que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Hashem Adonai, ele não está atuando mais hoje, a não ser se você pague. E se você chegar em qualquer lugar que cobre para você receber uma bênção de Deus, oi,
corra. Porque Deus, ele não tem esse negócio de você, para abençoar você, você tem que pagar fulana, ciclana, beltrano, não. Isso é heresia e não está na Bíblia. Martim Lutero, quando ele fez a reforma protestante, é porque havia essas indulgências. Naquela época, já havia muitíssimas indulgências. E ele não concordava, porque a Bíblia diz que o justo virá pela fé. E quando nós oramos pelas pessoas, não precisa você pagar para receber a oração. Mas você é abençoado. E aqui o texto diz o seguinte, ele vai falando aqui, desde o Sião, a excelência, a formosura resplandece Deus. Aqui Deus está, mostra que Deus está em todos os lugares. Está aqui conosco nessa hora, hoje, dia, mas também está no Japão, que hoje é noite. E então, queridos, qual a dificuldade que nós temos muitas vezes? É só de falar. Deus, ele nos ouve. Deus, ele nos escuta. Deus escuta a mim, escuta a tua pessoa. Sabe por quê? Porque quando Deus fez nossa imagem, a sua imagem conforme a sua semelhança, ele nos fez a nós dessa forma. A sua imagem, a sua semelhança. Nos colocou aqui para dominar, para governar e multiplicar. Não é através da inveja, da cobiça, da ganância. Não. Mas é do amor. Do amor a Deus, do amor a Cristo. E ele vai falando aqui, ele diz assim, perante ele arde o fogo devorador e o seu redor esbraveja grande tormenta. Deus, quando ele vem com fogo devorador, esse fogo devorador é fogo que queima pecado. Deus, ele não abomina o pecador, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. É por isso que todas as manhãs, eu e você, temos na nossa vida as misericórdias do Senhor se renovando a cada dia. Ele renova as misericórdias dele em nossas vidas para que possamos ter a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento, nos achegando a ele, dizendo, Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a tua obra, propagar o teu evangelho. E aqui ele continua falando assim, depois assim, ao redor esbraveja grande tormenta. Ao redor, quando o povo de Deus aqui se afastava de Deus naquela hora, Deus afastava-se dele, como alguns vídeos atrás eu coloquei aqui a questão em Crônicas 15, 1 Crônicas 15, ele diz, se estiver comigo, eu estarei contigo, mas se afastar de mim, eu me afastarei de ti. E aqui mostra que tormenta, é como que assim, o povo de Deus se afastava de Deus. Quando ele se afastava de Deus, a tormenta vinha nas suas vidas. A tristeza, a agonia, o desespero. Tudo que era tribulações vinha sobre as vidas deles. Depois ele se ajustava de novo com Deus e Deus os abençoava. Por quê? Porque Deus, ele é misericordioso. Ele não lembra dos nossos pecados. Ele sempre está nos abençoando. E prosseguindo aqui assim, ele intima os céus lá em cima e a terra para o juízo julgar o seu povo. Aí depois ele diz assim, congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. Queridos, um mundo maravilhoso. Vamos? Nesse mundo, se você fuma, se você bebe, se você joga, se você se prostitui, tudo maravilhoso. Paulo diz, tudo posso fazer, mas nem tudo me convém. E aqui ele diz o seguinte, congregai comigo todos os santos. Aquele que for santo, santifique-se cada vez mais. Está escrito em Apocalipse. E quando ele traz aqui uma aliança que fizeram aliança comigo, ele está dizendo o seguinte, quando nós levantemos a nossa mão, abrimos a nossa boca, abrimos o nosso coração. Em Apocalipse 3:20 diz que eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele. Eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Essa é uma aliança com Deus. O João 3,16 diz que aquele que crê em Cristo, na partezinha do final, não perecerá, mas tenha a vida eterna, a parte B do versículo. Por quê? Porque ele amou o mundo de tal maneira que ele se deu de si mesmo.
para amando este mundo. Não o mundo, aliás, amando as pessoas desse mundo. E que para que nós possamos crescer na graça do conhecimento, precisamos todos os dias buscar um pouquinho da palavra de Deus. A palavra de Deus, amados, é o alimento para cada um de nós. A palavra de Deus nada mais é do que o nosso maná que aquele povo tinha lá em Israel, no deserto, quando saiu da terra do Egito. E nós precisamos estar aqui arraigados na palavra de Deus, nessa solidez, da solidificação da palavra de Deus, para que possamos assim não estar transgredindo contra a palavra de Deus. Ser cristão, amados, não é colocar uma Bíblia debaixo do braço e sair por aí, agora eu sou cristão. Não. Ser cristão é buscar de Deus na sua supremacia. É crer, entender e compreender e praticar o Evangelho de Cristo. É saber que Jesus na cruz do Calvário, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está aqui no nosso meio. É entender que Deus a todo momento, ele te chama. E algo maravilhoso é quando Deus nos chama. E ele não nos chama para nos assombrar, para nos fazer medo, para nos fazer desistir. Não. Deus ele nos chama diferente. Em Isaías 40, capítulo 41, aliás, Isaías 41, versículo 10. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Veja só, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus é aquele que pega a nossa mão na hora que nós estamos mais necessitados. Portanto, nesse dia, toma posse e Deus diz a mim e a você: não temas, filho, não temas, filha, porque eu sou contigo. Eu sou teu Deus. Tu és o meu povo. Eu te tomo pela mão. E foi meu filho Jesus. Deus diz a nós que todo dia foi meu filho Jesus que deu a vida para que você tivesse vida com abundância. Para que você tivesse salvação através dele. Para que você tivesse uma vida melhor. O que é que precisamos fazer? Entender, compreender e praticarmos, lermos a palavra de Deus e aprender dessa palavra para não estarmos transgredindo a palavra de Deus todo instante. Mas João, como é que eu transgrido? Simples. Quando a palavra de Deus diz que Deus é amor, mas eu propago ódio. Que Deus é paz, mas eu propago a guerra. E aí por diante. Querido, querida, nesse dia, toma posse da palavra do Senhor. Lembra-te que Ele, todos os dias, Ele está dizendo a ti: não temas, não temas, não temas. Que Deus, que a infinidade do amor de Deus, o infinito amor de Deus, possa te alcançar, te abençoar, te iluminar e o desejo do teu coração Ele possa realizar. E Ele pode. Em nome de Jesus. Se você gostou da reflexão, dá o teu joinha. Sim, que é muito bom para que o YouTube possa passar para outras pessoas. E também, se não for inscrito, te inscreve no canal. Passa para outras pessoas, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus e transbordar na vida de outras pessoas. Um abraço, que Deus te abençoe ricamente. Fica aqui essa mensagem. Não temas, porque o Senhor é contigo. Amém?